Missão para Cristo? A Igreja Missão para Cristo, né, começou de uma revelação a qual eu tive um dia que eu estava em casa dormindo. Eu tive um sonho que do alto descia uma credencial, né, com o nome da igreja, Missão para Cristo, e nessa credencial estava escrito Pastor Claudecir, pastor presidente. Então daí foi que tudo começou. E quando nós começamos apenas em 6 pessoas, que era eu, a minha esposa, a minha mãe, a minha irmã, o Adriano e a Heloísa, né? Começamos apenas em 6 e começamos a trabalhar, né? Abrimos os cultos, abrimos o salão, compramos uma caixa, compramos as cadeiras e aí começou a Missão para Cristo. Estou aqui com a pastora Ana Cláudia. Ela vai nos contar um pouco como foi o início da Igreja Missão para Cristo. Bom, o que eu me lembro, o início da Missão para Cristo, nós começamos lá na Vila Buscardi. E aí depois nós mudamos para a área da nossa casa. E logo depois de um tempinho já começou a construção, que foi no fundo, né, da minha casa também. E aí começou a construir e nós fomos para lá. Quando a gente foi para lá, não tinha telhado. Começamos o culto sem telhado. Não tinha o banheiro estava, né, estava feito, mas não estava pronto. Aí nós usávamos o banheiro da minha casa. O chão ainda não tinha contrapiso, não tinha piso, não tinha nada. Mas nós íamos lá e fazíamos o culto lá. E era muito bom porque ficou, né, uma recordação assim de que a obra começou e que nós lutamos por ela. E até hoje, né? Hoje é uma bênção, 22 anos já, e nós só temos a agradecer a Deus. Amados irmãos, estamos aqui com o 10, a qual foi o primeiro obreiro da casa do Senhor. Vamos ouvir o depoimento dele? Boa noite, quero desejar a paz a todos os irmãos, né? Quero aqui deixar um relato de quando eu entrei na Igreja Missão para Cristo. No ano de 2003 eu tinha 9 anos de idade. A igreja ela era simplesmente uma área simples, e ali tinha poucos irmãos, mas era uma igreja com havia o fervor de Deus, onde haviam pessoas compromissadas com a obra, e dali em diante então a igreja ela foi crescendo. E entre os 11 e 12 anos de idade, fui pegando amor pela obra. Foi quando comecei a ajudar na casa do Senhor, em questão de limpar a igreja, arrumar cadeira, ajudava a organizar antes do culto, né? E dali em diante, então, Deus ele foi honrando, né? Foi quando eu fui subindo também de cargos dentro da igreja, colaborei com o que eu podia, com o que estava ao meu alcance. E assim, desde já também quero deixar os meus agradecimentos ao pastor Claudecir, pastora Cláudia, que sempre me apoiaram em meu ministério, enquanto eu estava atuante na obra do Senhor, né? E quero agradecer também a toda a Igreja Missão para Cristo, porque até ela chegar até aqui, ela teve uma grande história. Me lembro até hoje, quando a gente estávamos na área, quando começava a chover, começávamos a olhar para todo lado e a gente ia lá, nós, os adolescentes, os jovens, segurar as lonas para que tivesse um prosseguimento do culto, né? E depois, quando nós passamos para a igreja, a gente sentia falta disso, né? A gente sentia falta de estar ali segurando e muitas das vezes a gente ainda comenta até hoje, a gente dá risada de algumas situações. Mas desde já eu quero agradecer a tudo que eu vivenciei dentro dessa igreja, com os irmãos, com o pastor e a pastora que sempre me acolheram, sempre tiveram um maior respeito e carinho. E eu agradeço a todos os irmãos, amém? Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui com o pastor Adilson, a qual foi o primeiro batizado na Igreja Missão para Cristo. Vamos ouvir o depoimento dele? O missionário Viviane, eu fui batizado no primeiro batismo que teve na Missão para Cristo, e eu fui o primeiro a ser batizado na Missão para Cristo. A Missão para Cristo ali não existia a igreja que é agora a igreja local.
o pastor Claudecir é uma excelente pessoa, a humildade dele é muito grande. E eu comecei ali na garagem, nós começamos na garagem, era eu, ele, algumas pessoas, que algumas estão na igreja ainda, outras não estão. Nós começamos na garagem ali com pouca gente, a família dele, as crianças muito pequenas, foi uma luta muito grande, mas você pode ver que o pastor Claudecir, ele não desanimou, está até hoje, né, com o ministério dele. Agradeço muito a Deus pela vida do pastor Claudecir, conheço muitos pastores bons, tranquilo, mas a calmaria que esse homem tem, a paciência que ele tem, né? Uma genial pessoa. Essa tarde, perguntar para você o que te marca, o que te lembra, assim, algo na sua vida que te traz a sua memória, de quando você foi líder, ou de algo que passou na missão, que você, essa tarde, pode nos dizer. As memórias são desde a infância, né? Antes dos meus pastores se tornarem pastores, eu tenho uma memória de quando nós nos convertemos lá no Avivamento da Fé, minha mãe no caso, eu era criança, eu lembro de vir já dentro do ônibus, sentado dentro do colo da pastora Cláudia. Antes mesmo deles serem pastores, só eram jovens na igreja, né? E o tempo passou e desde a época da garagem, dos dias de chuva, dos louvores simples, que foi o que marcou, né? Que fazia a gente sentir a presença de Deus de uma forma diferente do qual é hoje, de todas as vezes que nós íamos para o monte, ou de quando a gente apresentava na igreja, desde o primeiro grupo de gesto, qual era eu, minha irmã e minha prima. Ixi, são muitas memórias. Do grupo de jovens, do grupo de teatro. Foi uma igreja que marcou, tanto que apesar de não estar mais frequentando igreja nenhuma, eu sei que ali é o lugar onde quando eu voltar, é ali que eu quero estar, porque eu aprendi, os meus pastores junto com os meus pais ajudaram a formar o meu caráter, em várias formas de pensar e de agir, e eu devo muito isso a eles, apesar de eu pelo menos não ser muito de falar. É isso, a Igreja Missão para Cristo é isso. Nós tínhamos até uma brincadeira, um modo de falar deles, que quem experimentava daquele bebedouro lá sempre voltava, porque de fato é diferente, é diferente, é um ministério diferente, independente do que eu posso dizer, é um lugar especial e que eu amo muito aquele lugar. Amém. Amados irmãos, estamos aqui com a Tainá, que foi a primeira jovem a ser batizada no Espírito Santo na Igreja Missão para Cristo. E essa tarde ela vai compartilhar um pouco conosco das experiências que ela teve no ministério. Tainá, qual é a tua experiência? Algo que te marcou no ministério? O que me marcou foi muitas coisas, né? Eu tenho muita lembrança muito boa dos montes, dos cultos de jovens, dos cultos que a gente... culto de busca, lembra? Ai, que maravilha. Era maravilhoso. Eu comecei muito nova, né, na igreja, congregar na Missão para Cristo. Eu tinha, acho que se eu não me engano, dos 9 para 10, comecei no grupo de criança, adolescente, do grupo de jovens. Ali é um lugar maravilhoso. Hoje, a gente lembra de antigamente, a gente vê o quanto antigamente era precioso. Verdade. Momentos simples, mas que ficou marcado nas nossas vidas, né? Verdade. Não precisava de muito. A gente não se importava. Hoje a gente se importa com tantas coisas, mas antigamente a gente não se importava. A gente subia no monte com chuva, sem chuva, voltava com descabelada, porque o que era mais importante era a presença de Deus, eram os momentos com Deus. Então, ficou muito marcado na minha vida. Eu sou muito grata a Deus pelo pastor Claudecir. Irmãos, estamos aqui com a Pamela, a qual foi crescida nesse ministério Missão para Cristo. Vamos saber um pouquinho da experiência dela, como que foi na igreja. Ela também foi líder das senhoras, ajudou as senhoras, e hoje estou eu nesse desempenho. Compartilha comigo para que eu também possa aprender. Como foi? Paz do Senhor, igreja. Para mim foi uma honra servir a Missão para Cristo, foi um ministério que eu cresci, né? Onde Deus me honrou, porque ali começou o meu ministério. E eu sou grata a Deus por essa bênção, né? Por essa oportunidade que eles me propôs. E cuidar das irmãs foi uma experiência nova, né? A qual Deus me deu. E assim, foi uma honra fazer parte
do Ministério do Lírio do Vales, né? Que até hoje acho que é esse, né? E Deus honrou muito, Deus abençoou bastante. Foi uma coisa assim que foi inesperado, porque eu nunca imaginei que eu ia ter a capacidade de curar pessoas. E ali foi onde que Deus me ergueu. Para hoje, onde eu estou, eu aprendi muito, foi lá atrás, foi com o ministério, foi onde Deus me levantou, onde as irmãs conversavam bastante, as irmãs têm essa comunicação em nos ajudar a levantar uma a outra, e onde foi que elas me ajudaram bastante. E cuidando do Ministério Lírio do Vale, foi onde que me ajudou, elas me levantou. E hoje eu sou o fruto do que elas me ajudaram lá atrás. Hoje eu sou um fruto da onde que eu cresci, Ministério Missão para Cristo foi onde eu cresci, onde eu consegui me levantar. Várias vezes caí, mas Deus me levantou, mas jamais deixei de servir a Deus, jamais deixei de seguir a Ele, porque o importante que nos faz crescer dentro do ministério é a união. A união é a que mais ajuda a gente, as pessoas ali ajudando a nos levantar. E foi onde eu cresci, no Ministério Missão para Cristo, Lírio do Vale, foi uma bênção na minha vida. E eu creio que hoje está sendo bênção para várias almas que se passaram e para aquelas que permaneceram, né? Aquelas que estão lá dentro. E eu creio que grandes coisas assim têm feito. Amém.